clicar aqui em participar agora, a gente, nesse momento aqui, a gente ainda não está na reunião, tá ok? Só para ficar claro, a gente ainda não está na reunião, a gente está presetando a reunião, então ela não está pronta, ele avisa aqui para mim, ó, a reunião não está pronta ainda, tá? Então eu tenho aqui o link da minha reunião, tá? Então a reunião é criado sempre um link único para que ela possa funcionar. Então eu posso vir em participar agora e percebo que, olha só, ele me mostra aqui, ó, adicionar outras pessoas. Se eu quero adicionar outras pessoas, eu posso vir e copiar as informações e mandar para as pessoas de qualquer forma, pelo WhatsApp, pelo Telegram, por qualquer rede social ou por e-mail, tá? Ele manda as informações, ou eu posso adicionar diretamente as pessoas aqui. Então, se eu vier aqui adicionar, por exemplo, um outro e-mail que eu tenho do Gmail, ele vai mostrar aqui para mim e dar um adicionar. Assim que eu der o adicionar, ele vai adicionar essa pessoa que eu coloquei aqui à minha reunião, tá certo? Então, qual que é a diferença? Qual que é a parte boa disso? Que quando você adiciona as pessoas dentro da reunião, você não precisa dar permissão para que elas entrem. Então, as pessoas cadastradas, elas podem entrar e sair da reunião sem precisar pedir permissão. Se uma outra pessoa que está fora dessa reunião quiser entrar, você precisa permitir a entrada dela para que ela possa participar dessa reunião, certo? Desse treinamento, dessa capacitação. Vamos voltar aqui. Então aqui vocês estão me vendo nesse momento. Então essa tela é a tela do Google Meet, tá certo? Então a tela do Google Meet, a gente vai falar que ela tem 3 espaços principais. A barra inferior, a barra lateral e a tela como um todo. Então, quando eu falo da barra inferior, eu tenho aqui, por exemplo, os detalhes da minha reunião. Aqui eu tenho os detalhes, se tem anexos ou não. Ó. E como eu coloco o anexo aqui? Quando eu configurei lá atrás no Google Agenda, lembra que eu criei um evento lá e criei um Google Meet? Exatamente para... lá eu posso colocar, por exemplo, arquivos para que sejam visualizados aqui. Tá certo? Aí aqui em detalhes eu tenho de novo aquelas informações se eu quiser copiar e mandar para alguém poder acessar esse link. Então, se eu copiar aqui, vamos voltar aqui para minha outra tela. Para essa daqui, ó. Voltei para cá. Aí eu crio um novo e-mail, por exemplo, vou mandar para mim um novo e-mail. gmail.com. Então aqui, reunião de hoje. Colei. Então ele vai colar aquelas informações da minha reunião. Deixa ele pensar aqui. Olá. Então, ó, olha só. Deixa eu só escrever reunião certo aqui, né? Então, coloquei reunião de hoje, ok? Então aqui, ó, ele já cria para mim. Para participar da videochamada, clique neste link. Então ele cria um link aqui que eu posso passar para as pessoas. Esse link que eu posso passar para as pessoas, ele fica ativo enquanto tiver gente lá na sala, quando estiver funcionando, né? Então eu vou voltar aqui para minha sala. Eu estou aqui, ó. Então se eu tentar entrar com outra conta, ele vai perguntar se eu quero permitir o acesso. Se eu entrar com uma conta que já foi adicionada, então aqui, por exemplo, eu tenho a opção de pessoas aqui, eu posso adicionar pessoas, tá vendo? Então se eu adicionar as pessoas aqui, elas não vão precisar pedir permissão, tá ok? Mas vamos voltar para o menu inferior que a gente estava falando. O menu inferior, tá certo? O que a gente tem aqui? Eu tenho o microfone, que eu posso ativar e desativar, tá certo? Eu tenho aqui encerrar chamada, então quando eu quiser finalizar o processo da minha reunião, do meu treinamento, da minha aula, eu clico em finalizar chamada aqui e acabou. Eu tenho aqui a opção de ativar e desativar a minha webcam. Então, se a minha internet está um pouco lenta, está travando, ou eu prefiro não aparecer nesse momento para mostrar alguma coisa, eu simplesmente desativo a minha câmera para poder melhorar aí a entrega da banda, tá certo? Aqui eu tenho a opção de apresentação, então eu posso apresentar
uma tela, uma janela ou uma guia do Chrome. Então, aqui, quais são as diferenças desses caras aqui? Se eu vou apresentar, por exemplo, a tela inteira, eu apresento a tela inteira do meu computador. Então você vê todas as janelas, você vê todas as trocas de tela que eu fizer, tudo que eu fizer no meu computador, a partir do momento que eu liberar a tela inteira para você, vai ficar disponível para sua visualização. Se eu for usar uma janela, o que ele vai fazer? Eu vou escolher a janela que eu quero que o meu usuário da reunião aqui veja. Então, se eu escolher uma janela para que ele veja, quando eu colocar, por exemplo, a minha apresentação, eu seleciono janela, deixo a minha apresentação aberta, tá? Então ela fica aberta e eu posso mexer no meu computador aqui, fazer outras coisas que o usuário que está do lado de lá, você que está vendo aí, por exemplo, a reunião, você só vai ver a janela que eu deixei disponível. Tá? Então ele não vê todas as ações que você faz no computador, e sim só a da janela que você deixou disponível lá. Tá? E a guia do Chrome é uma feature nova, uma configuração nova que foi disparada aqui, e essa configuração serve para que você possa apresentar uma guia específica do seu navegador do Google Chrome. Para quem não conhece, o Google Chrome é o navegador da Google, desenvolvido pela Google, e ele é meio integrado a esse sistema do Google Meet, justamente por ser da mesma fabricante. Né? Então ela tem algumas facilidades usando os recursos que eles oferecem, tá ok? Tá? Então, saindo da parte de apresentação, eu tenho a parte de configurações, e aqui tem algumas coisas bem interessantes, para a gente finalizar aqui o menu inferior. Eu tenho aqui, por exemplo, a opção de gravar reunião. Então, se eu selecionar aqui gravar reunião, ele vai perguntar para mim, pedir o consentimento dos participantes, e se eu aceitar, ele vai criar uma gravação do material que eu estou fazendo agora. Então, deixa ele está pensando aqui, ó, ele vai escrever gravando, e quando for gravar, ele vai dar um reczinho, vai mostrar aqui que está funcionando, ok? Depois, o que eu tenho? Olha lá, então tá gravando, ó, a partir de agora eu estou gravando essa parte da reunião que a gente está falando. Depois isso daqui fica lá no meu Google Drive, lá no meu ambiente onde ficam os arquivos da Google. Tá? Fica disponível para que eu possa assistir esse vídeo ou mandar para alguém, se eu quiser, posso ver novamente, compartilhar com as pessoas, tá? Então vou interromper aqui para a gente não precisar. Ó, então tá falando aqui que a gravação será salva no meu Google Drive, tá vendo? De Diogo Velho. Então essa gravação vai para lá, para o meu Google Drive. Eu tenho aqui a opção de alterar layout. Então eu tenho, por exemplo, o automático, ele já traz quem está falando na reunião, ele vai mostrar. Né? A barra lateral, ele mostra as pessoas na barra lateral aqui. O destaque, ele mostra, como vocês estão vendo aqui, só uma tela. Né? E os blocos, ele te mostra blocado como se fosse o zoom. Então ficam várias janelinhas com as pessoas aqui todas disponíveis. Tá ok? Então agora a gente vai falar a respeito do menu lateral, tá? O menu lateral é esse menu na sua direita aqui, ó. Então eu tenho aqui a opção, eu tô falando aqui, você tá vendo o meu microfone pingar aqui, ó, tá mexendo. Aqui, se eu clicar em mim, ele coloca uma agulhinha. Essa agulhinha significa que eu tô fixando essa tela para eu ver. Então tudo que eu tiver fixado vai aparecer para mim na minha tela principal aqui, tá certo? Então, se eu tiver mais pessoas falando, elas vão ficar trocando. E se eu não quiser que isso aconteça, é só clicar nesse pinzinho e ele vai fixar a pessoa que está falando ali que você pediu. Tá certo? Então eu tenho aqui ainda a opção de chat. Vou abrir aqui e habilitar a opção do chat. Então as pessoas podem conversar via chat aqui. Né? Então você vai disparando mensagens via chat, ou seus alunos podem conversar com você via chat. Olá, então você pode ir conversando, e um detalhe importante é que se você estiver gravando essa reunião, o chat também é enviado junto com a gravação, o chat é enviado para o seu Google Drive, para que você possa ter a transcrição do chat, as conversas que foram feitas, tá ok?
Depois eu tenho a parte de pessoas e aqui que eu também posso fixar ou não, tá certo? Ó. Então, eu tenho a opção de adicionar novas pessoas. Então, se eu entrei na minha reunião e eu quero adicionar pessoas nessa reunião, basta eu clicar aqui, ele vai abrir para mim uma janela e eu convido essas pessoas que eu quero para fazer parte dessa reunião que eu estou usando, tá certo? Aqui, ao final, eu tenho instalado uma opção aqui, mas que hoje não precisa mais porque o Google já incorporou, que é os blocos, as janelinhas pequenininhas dentro do Google Meet, tá certo? Então, você não precisa mais instalar essa extensão que eu tenho aqui. Tá? As extensões, para quem não sabe, são trechos de códigos que são incorporados dentro do navegador, do Google Chrome ou das aplicações, que te permitem fazer recursos que não são possíveis com a ferramenta normal, a ferramenta nativa. Então, por exemplo, o Google Meet não tinha essa opção, igual a do Zoom, de colocar vários quadradinhos na tela. Então, eles com o tempo foram criando essa funcionalidade, mas alguém criou uma extensão que simula esses quadradinhos. Então, eu tinha isso instalado, estava em teste, mas agora a Google já incorporou dentro da ferramenta deles, então não precisa mais dessa ferramenta para funcionar esses quadradinhos. A ferramenta do Google mesmo já traz esse grid aí, tá certo? Então agora a gente vai para uma outra parte muito importante, que é a parte de apresentar as coisas aqui usando o Google Meet, tá certo? Então eu tenho aqui a minha tela aberta, eu vou, por exemplo, apresentar agora e eu vou apresentar a minha tela inteira. Vocês vão perceber que vai aparecer para mim aqui, olha só, a janela que eu estou aqui atuando, e se eu der um compartilhar, ele vai aparecer aqui embaixo, o Meet está compartilhando sua tela. Se eu posso interromper o compartilhamento ou ocultar isso. Então, ocultei, ele vai apresentar a minha tela para as pessoas. Então, o que eu estiver fazendo na minha tela do computador, nesse formato, vai aparecer pro meu usuário lá na outra ponta, tá ok? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, eu estou apresentando, então eu posso vir abaixo aqui, isso tudo o meu usuário lá tá vendo. Vim para o meu e-mail. Não, agora vamos abrir aqui o Meet por aqui. Então, olha lá, iniciar nova chamada. Tudo isso o meu usuário tá vendo agora porque eu estou transmitindo a minha tela para ele, tá certo? A tela inteira. Então, eu vou parar aqui, parei a apresentação. A partir do momento que eu parei a apresentação, ele volta para a minha câmera, tá certo? Então eu tenho novamente a minha câmera funcionando e a pessoa que está do outro lado já não vê mais a minha tela, que nem eu estava compartilhando a tela aqui. Depois eu tenho a opção da janela, uma janela. Então, quando eu falo uma janela, olha, pode ver que ele me mostra aqui, olha, a mesa, né, o meu desktop, a reunião que está aberta, o meu navegador que está aberto, o meu gravador que está aberto. Então, então eu posso deixar, por exemplo, aqui o meu PowerPoint aberto, tá certo? E clico nesse meu PowerPoint e mando compartilhar. A partir do momento que eu compartilhar o meu PowerPoint, por exemplo, só esse PowerPoint o meu usuário lá do outro lado do treinamento vai ver. Então ele só vai conseguir visualizar o PowerPoint. Ele não vai conseguir visualizar, por exemplo, se eu vier aqui numa outra tela e mexer em outras coisas aqui no meu computador, ele não vai ver, tá ok? Não vai funcionar. Então, é importante também essa opção aqui. Uma guia do Chrome funciona praticamente da mesma forma. Então, pode ver que eu tenho várias guias abertas lá do Chrome e eu posso selecionar determinada guia. Então, vamos selecionar essa. Dou compartilhar. Então, essa guia está sendo compartilhada e você pode perceber porque ele fala aqui, compartilhando esta guia com o Google Meet. E eu posso parar a qualquer momento ou trocando aqui de aba, eu posso compartilhar outra guia no lugar daquela. Então agora eu estou compartilhando, pode ver que fica um simbolinho piscando aqui, que eu estou compartilhando essa tela da minha agenda com as pessoas que estão vendo este treinamento agora, tá ok? Então é importante a gente saber que o Google Meet é uma excelente ferramenta e funciona super bem para dar esses tipos de treinamento, funciona super bem estável, funciona legal, não trava, é difícil de travar,
é muito simples de usar. Vocês perceberam aqui que a interface é muito simples, é muito tranquila e eu tenho certeza que você na sua empresa ou na sua escola vai conseguir utilizar isso sem problema nenhum. Basta algumas configurações que serão feitas para poder isso funcionar, tá ok? E a partir daí é só curtir aí a ferramenta e partir para as suas aulas aí que vai dar tudo certo, tá bem?